send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. Olá a todos. Vamos dar início então à segunda parte do estudo sobre dízimo. Dízimo de Abrão. Abrão era dizimista fiel? Como podemos observar no estudo sobre Caim e Abel, eles foram os primeiros que deram as primícias a Deus. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, no vídeo anterior. Quanto aos dízimos, a primeira vez que ouvimos falar é na passagem de Abrão. Aqui ele ainda era Abrão e não Abraão. Em Gênesis 14, você poderá observar que vai haver uma guerra entre reis, que estavam cansados de servir Quedorlaomer, outro rei. Ou seja, haviam alguns reis que serviam esse rei, Quedorlaomer, por 12 anos. No 13º ano, houve uma revolta e eles não aceitaram mais estar sob domínio dele. Se você quiser saber mais sobre essa história, que basicamente foi a primeira guerra da Bíblia, você precisa ler todo o capítulo Gênesis, todo o capítulo 14 de Gênesis. Eu até aconselho que você leia, ok? Por sua vez, Quedorlaomer resolve se juntar aos reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar para guerrear, porém sem sucesso. Eles perderam de qualquer forma, mesmo estando todos unidos, eles acabaram sendo derrotados na guerra. Eles foram derrotados e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento. É importante lembrar que Ló, sobrinho de Abrão, morava em Sodoma, pois Ló havia se separado de Abrão. Chegou ao conhecimento de Abrão que eles haviam levado o seu sobrinho e todos os bens de Ló. Por esse motivo, Abrão e 318 homens nascidos em sua casa foram resgatar Ló e seus bens. Em Gênesis 14, no verso 16, diz o seguinte: E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a seus bens, e também as mulheres e o povo. Observe nos destaques em vermelho: Abrão recupera os bens dos reis que haviam perdido na guerra, e também os bens de Ló. O mesmo aconteceu com as mulheres e o povo dos reis. Então, só para recapitular o que nós estudamos acima, houve uma revolta, entre reis, e mesmo assim, os reis de Sodoma, Gomorra e o rei principal acabaram perdendo, aonde Ló também morava. E com isso, Ló também foi retirado daquela terra. Foi pego como escravo, digamos assim. Quando Abrão ficou sabendo, foi para a guerra também para resgatar Ló, os bens de Ló, sua família, e também acabou trazendo os bens dos reis, certo? Agora vamos ao versículo tão utilizado nas igrejas, para justificar que Abrão era dizimista. Gênesis 14, do versículo 17 ao 20. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então essa é a passagem mais famosa que a gente costuma ver nas igrejas, para passar aquele envelope do dízimo. Gênesis 14, do 21 ao 24. E o rei de Sodoma disse a Abrão:
dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manré, estes que tomem a sua parte. Gênesis 14, 21 ao 24. Então agora a gente vai explicar exatamente o que aconteceu aqui, tá? Nessa passagem, para que a gente possa entender se Abrão era dizimista ou não. Quando Abrão volta vitorioso da guerra e trazendo consigo todos os bens dos reis, seu povo e suas mulheres, assim como Ló e seus bens, ele separa 10% ou o 10º de tudo o que havia recuperado dos reis e de seu sobrinho, e entrega a Melquisedeque, rei de Salém, a terra da paz, a nação dos jebuseus. Melquisedeque era também considerado sacerdote do Deus Altíssimo. Então essa prática de entregar 10% dos despojos de guerra já era comum entre os povos sumérios, babilônios, persas, fenícios, cartagineses, lídios, egípcios, cananeus e por aí vai. Assim também como o povo onde Abrão morava. Isso era um costume. Eles entregavam 10% já aos sacerdotes daqueles templos que já existiam. Antes mesmo do Templo de Salomão já existiam outros templos. E essa prática já era comum, de entregar 10%, principalmente de despojos de guerra, tá? Então isso sempre aconteceu. Não foi algo novo que aconteceu aqui. Agora eu te pergunto: Abrão deu o dízimo do que era dele? A resposta é não. Como pôde observar nas passagens acima, ele deu o dízimo de tudo, ele deu o dízimo do que recuperou dos bens dos reis e do seu sobrinho. Não havia nada dele aí. Tudo que ele trouxe de volta e deu o dízimo eram dos reis e do seu sobrinho. Então, Abrão não deu absolutamente nada do que era seu, do que era patrimônio seu. Ele simplesmente pegou 10% do que ele tinha dos despojos de guerra e deu ao que ele considerou o sacerdote, Melquisedeque, que além de tudo era também um rei. Isso uma prática comum. Então ele pegou algo que não era dele, que era dos reis, e deu esses 10%. Dele não saiu absolutamente nada. Nos versículos 21 a 24, você vai observar que o rei faz uma proposta para que Abrão fique com todos os bens. Uma forma de gratidão. Porém, Abrão não aceitou absolutamente nada para que não ocorresse de o rei falar que Abrão enriqueceu por conta da oferta do rei. Abrão apenas pediu para que fosse pago a parte de alguns homens que foram com ele. Então, alguns homens que foram lá e ajudaram Abrão a conquistar tudo isso, ele disse: então a parte deles sim, eu quero que você pague, mas para mim não precisa nada. Outro detalhe: o dízimo que Abrão deu não tem nada a ver com o que vai aparecer na lei de Moisés. Lembre-se que aqui ainda não existia a lei de Moisés, portanto não existia a lei dos dízimos, certo? Pois esse dízimo que Abrão deu foi dos despojos de guerra. Abrão não ganhou nada com essa guerra e não perdeu nada. A sua riqueza não foi mexida, pois o que envolvia aqui eram os bens de outras pessoas. Te pergunto, que dizimista é esse que dá 10% ao rei de Salém e os 90% devolve para seus respectivos donos? Não tem lógica, né? Ele não ficou com absolutamente nada.
exceto o que ele pediu para que pagasse digamos assim, para os servos dele. Apenas isso, mas ele em si não ficou com nada. Então, como pode ser um dizimista se ele devolveu para os reis a parte que lhes cabia e deu 10% dos despojos de guerra que não eram dele para Melquisedeque? Não é verdade? Depois dessa palavra, você não vai encontrar em nenhuma passagem na Bíblia que Abrão deu algum dízimo do que era seu. Você não vai encontrar, você pode procurar, você não vai encontrar. Abrão não era dizimista, ele apenas cumpriu um ritual daquela época. Então, o que é importante a gente entender até aqui? Primeiro, Abrão deu o dízimo dos despojos. Segundo, os despojos não eram dele, e sim dos reis e do seu sobrinho. Abrão não deu 10% e ficou com 90%. Ele deu 10% e devolveu os 90%. Isso você pode ler em toda a história, em todo o capítulo, que você vai entender que ele deu os 90%, certo? Abrão não era dizimista. Essa é a única passagem que fala que ele deu o dízimo. E como podemos observar, o dízimo não foi dado do que ele tinha ganhado, e sim recuperado para devolver aos seus donos. Certo? Então eu espero que tenha ficado clara essa parte de Abrão, né? Se ele era dizimista ou não, como a gente já pôde observar, ele não era dizimista. Ele apenas cumpriu um ritual, certo? Continuaremos no próximo vídeo. Até mais! I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true.